Certamente você já sabe o que é orar. E até mesmo aquelas pessoas mais tímidas sabem como orar. Mas a pergunta que eu faço é: por que orar? Qual o propósito da oração para as nossas vidas? Primeiro, que a oração ela é um meio de relacionamento. Quando você ora, você está conversando. Ninguém se relaciona sem conversar, sem dialogar. E a oração é um diálogo, é uma conversa entre nós e Deus. Segunda coisa, por que orar? Porque isso vai gerar intimidade, né? À medida que você vai se relacionando, à medida que você vai conversando com uma pessoa, isso vai te aproximando dessa pessoa e acaba gerando uma certa intimidade, um relacionamento íntimo com essa pessoa. Em terceiro lugar, porque a oração ela nos leva a uma vida de dependência. É verdade que há momentos na nossa vida que nós temos que tomar as nossas decisões. Há momentos em que nós devemos nos posicionar. Mas existem momentos onde você vai precisar de uma orientação. E isso nos leva, então, a entender que a oração é esse meio de gerar dependência de Deus, né? Pedir a Deus uma direção, pedir a Deus que nos conduza segundo os seus propósitos, segundo aquilo que Ele está enxergando, que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar bem, enxergar plenamente. E Paulo ele vai falar a respeito da oração aqui em Colossenses, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 9 e versículo de número 10. Paulo diz o seguinte: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Percebe, queridos, que o apóstolo Paulo ele está falando para aqueles irmãos que desde o dia em que ele ficou sabendo de algumas coisas a respeito da vida daquela igreja, do dia a dia daquela igreja, Paulo ele estava orando incessantemente, né, diante de Deus pela vida daqueles irmãos. Isso nos leva a entender que a oração em nossas vidas precisa ser algo diário. Nós precisamos orar em todo tempo, em todo momento, todos os dias. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A oração precisa ser um exercício prático em nossas vidas. Todos os dias você precisa se relacionar com Deus através da oração. Sabemos que devemos orar, sabemos o que é oração, sabemos como orar. Agora, por que orar? Qual o propósito da oração? Paulo vai deixar aqui para nós algumas dicas. Primeiro, ele diz que estava orando para que aqueles irmãos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A palavra conhecimento vem da palavra grega gnose, ou seja, conhecer. É algo que antes estava oculto, agora está sendo revelado. E quando nós oramos, nós pedimos a Deus o conhecimento. Senhor, mostra-nos qual é a sua vontade. O propósito da oração é pedir a Deus que nos mostre qual é a vontade dele. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Existe um plano eterno de Deus para cada um de nós. E nós precisamos conhecer essa vontade, esse propósito, esse plano de Deus. E nós precisamos ser conduzidos por essa vontade, sendo dirigidos pela vontade de Deus a cada dia. Existem vontades, existem momentos na nossa vida que nós vamos realizar, mas essas vontades precisam estar dentro desse propósito eterno do nosso Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Nós devemos viver a vontade de Deus plenamente. Se você quer ser feliz, se você quer ser bem-sucedido naquilo que você faz, naquilo que você vive, você precisa, em primeiro lugar, estar debaixo da vontade do nosso Deus. E a oração, meus queridos, não é para que Deus faça a minha vontade, não é para que Deus satisfaça os meus desejos, mas primeiramente é para que Ele faça a sua vontade em nossas vidas. A segunda coisa que Paulo fala a respeito da oração é que ele pede também sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria vem da palavra grega também, sofia, O que significa isso? É você transformar o conhecimento que você tem em atitudes práticas do dia a dia.
é como você vai lidar nos seus relacionamentos com a sua família, é como você vai lidar no relacionamento conjugal, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, é como você vai se relacionar com as pessoas na sociedade, é como você vai lidar com seus negócios, com o seu trabalho, com a sua escola, com a sua faculdade. Isso é sabedoria. E algo que é interessante, nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria. Por isso nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nos dá sabedoria. Sabedoria para transformar o conhecimento que nós adquirimos em atitudes práticas do dia a dia. Mas a terceira coisa que Paulo pede aqui também é entendimento espiritual. A palavra aqui, entendimento, vem da palavra grega também epignose, né, que significa entendimento acima dessa capacidade humana de enxergar as coisas. Muitas das vezes nós enxergamos apenas pelos olhos da razão, muitas das vezes nós enxergamos apenas com a ótica física, mas a oração, ela nos proporciona a oportunidade de enxergarmos da maneira como Deus vê as coisas. Uma coisa é você enxergar dentro daquilo que você entende a vida. A outra coisa é você conseguir enxergar através das lentes da ótica de Deus. Isso é ter um entendimento espiritual. É você não apenas olhar com os olhos carnais, mas você conseguir compreender qual é o propósito maior, qual é a vontade de Deus sobre todas as coisas, acima de todo entendimento humano, acima de toda perspectiva humana, há uma vontade de Deus sobre as nossas vidas. E Paulo vai dizer isso: olha, dessa maneira, então vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Então, quando nós pedimos a Deus: Senhor, nos dá o conhecimento da sua vontade, Senhor, nos dá sabedoria para aplicar esse conhecimento nas coisas práticas do dia a dia, Senhor, que nós possamos conseguir enxergar acima da ótica humana, que nós possamos enxergar pela perspectiva espiritual, que nós possamos enxergar a partir do trono da graça de Deus. Então nós passamos a viver de modo digno do Senhor. Nós vamos viver para o inteiro agrado do Senhor, aquilo que Paulo está dizendo, também para o seu inteiro agrado, e também frutificando em toda boa obra, né? E crescendo também no conhecimento de Deus. Portanto, queridos, que a sua oração hoje, que a sua oração amanhã, que a sua oração em cada dia, em cada momento da sua vida, seja primeiro para pedir o conhecimento da vontade de Deus, em segundo, para pedir a Deus sabedoria, e em terceiro lugar, para que Deus possa te dar uma visão espiritual da vida e que você possa dessa maneira viver de modo digno do Senhor, agradando ao Senhor, conhecendo a Deus a cada dia mais e frutificando em toda boa obra para a glória do nosso Deus. Que Deus possa abençoar o seu coração com essa mensagem no dia de hoje, em nome de Jesus.